Olá, seja muito bem-vindo! Hoje nós vamos falar sobre a inteligência emocional no casamento. Um assunto muito importante para que você tenha melhores resultados na sua relação conjugal. Eu sou o psicólogo Evandro Laire e se você ficar até o final deste vídeo, você vai aprender lições essenciais para que você tenha um casamento mais tranquilo e harmonioso. Para a gente começar esse bate-papo, eu quero contextualizar para você um pouco da minha prática clínica e quero te explicar que, como terapeuta, eu faço terapia de casal também. E os casais chegam para mim com problemas diversos. Alguns casais chegam para mim com problemas mais pontuais, em uma área específica. Então o casal se dá bem em várias áreas da vida, né? O casamento ele flui bem, porém existe um ponto de conflito, de angústia em um assunto específico. Em geral, a gente tem 5 assuntos que acabam sendo mais críticos, assim, que aparecem com mais frequência nos problemas conjugais, que tem a ver com questões financeiras, questões sexuais, divergência na educação dos filhos, divisão das tarefas do lar e intervenção de terceiros, pessoas externas ao casamento, se intrometendo, né, ou fazendo algum tipo de intervenção na relação. Então, quando a gente olha para esses pontos, a gente vê problemas muito pontuais, específicos. Porém, o casal geralmente nessas situações tem um bom convívio, tem uma boa dinâmica, tem ali um temperamento mais assim harmonioso. Porém, existem algumas situações onde os casais chegam em um completo caos, aonde a relação está marcada já por brigas, por desavenças em várias áreas da vida. E parece que só a presença do companheiro já incomoda. E às vezes até na própria consulta existem alguns atritos e eu fico vendo, às vezes as pessoas até baterem boca ali e eu preciso mediar essa relação para que a conversa consiga fluir minimamente, para que a gente consiga chegar num certo consenso. Mas aí, nesses casos, quando o conflito envolve várias áreas da vida do casal, a gente começa a perceber que muito provavelmente tem questões ligadas ao temperamento e à maneira como o casal lida com todas as situações e não somente com uma situação específica. Muitas vezes a gente percebe que já existe, inclusive, uma mancha na imagem que um tem do outro. Já se formou um conceito a respeito da outra pessoa muito negativo, muito pejorativo. Agora, uma das coisas que agrava todo esse quadro é o temperamento das pessoas. Existem pessoas que têm um temperamento mais pacífico, tem pessoas que não são tão confrontadoras, tão reivindicativas, mas existem pessoas que são muito mais reativas aos estímulos. Pessoas que são mais ansiosas na resolução dos problemas, fazendo com que muitas vezes as próprias atitudes não sejam atitudes muito bem refletidas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente analisa uma relação, a gente começa a ver que podem existir questões muito simples, mas existem questões muito globais envolvendo o relacionamento. O que também é bastante fácil de perceber é como as pessoas não procuram uma compreensão a respeito dos próprios sentimentos. E as pessoas acabam agindo muito sem consciência daquilo que estão fazendo. Da mesma maneira que recebem um estímulo, não se preocupam em trabalhar essa informação para devolver algo mais aperfeiçoado, melhor compreendido, mais ajustado. Muitas vezes as pessoas recebem um estímulo e devolvem na mesma proporção, causando assim uma amplificação dos problemas do casal. A gente começa a ver problemas na comunicação, aonde o casal tenta expressar, uma das partes tenta expressar algumas coisas, a outra parte já está com os ouvidos bloqueados e não quer saber nem de escutar. E aí a gente começa a ter cada vez mais uma bola de neve de problemas nesta relação. Até o ponto em que o casal não consegue se entender de forma alguma e o relacionamento acaba se tornando repleto de memórias muito negativas. E aqui está um ponto muito importante quando a gente fala sobre essa relação conjugal. Às vezes, a quantidade de memórias negativas faz com que o casal não consiga mais encontrar nem sequer uma esperança de que aquele relacionamento possa melhorar.
E aí se dá a importância de você construir novas memórias ao longo do caminho, mas para isso é importante resolver estas questões que estão causando tantas desavenças entre o casal. É muito comum também a gente encontrar um certo grau de imaturidade, talvez por parte de uma das pessoas ali que envolvem o casal, mas pode ser que as duas partes envolvidas sejam pessoas com alto grau de imaturidade. Então, para a gente analisar toda essa questão, vejam que isso é um assunto bastante complexo. Eu poderia fazer uma palestra aqui de 1 hora, talvez até muito mais, e seria necessário muitos vídeos a gente falar sobre esta questão conjugal. Mas eu preciso te dizer que neste vídeo eu quero me ater a esta habilidade que é a inteligência emocional para você conseguir performar melhor no seu casamento, para que você consiga encontrar maior harmonia nesta relação. Agora veja, por que é importante esta inteligência emocional? Como eu sempre digo por aqui, a inteligência emocional é a capacidade que você tem de identificar as suas emoções de maneira correta, também fazer a interpretação dessas emoções e conseguir transformar essas emoções de maneira que elas se tornem mais adaptativas ao ambiente. Pode ser que as suas emoções elas estejam entrando em profundo conflito com as coisas que estão acontecendo ao seu redor, fazendo com que você não consiga tomar as melhores atitudes. Quando você navega por esse campo da inteligência emocional, consegue compreender todas essas questões, você consegue ajustar melhor os seus sentimentos à realidade dos fatos. Um outro aspecto envolvendo inteligência emocional também está no campo da interpretação das emoções alheias. Quando você consegue olhar para outra pessoa e identificar as emoções, conseguir através das expressões faciais, das atitudes e comportamentos, das falas da outra pessoa, compreender aquilo que o outro está sentindo. Isso te ajuda muito a também tomar atitudes de maneira que as suas atitudes acabem sendo mais adaptáveis ao que o outro está sentindo. Então, olha só a importância deste assunto. Agora veja, para a gente desenvolver a inteligência emocional, isso é um treino. Mas eu quero colocar aqui para você algumas perguntas que você pode e precisa se fazer na hora de resolver problemas dentro do seu casamento. Pode ser que essas situações apareçam de maneira instantânea, mas você também precisa aplicar estas perguntas e se fazer estas perguntas. Mas pode ser que os conflitos sejam conflitos mais velados, onde existe uma certa insatisfação na relação, mas talvez você não precise confrontar de imediato a outra parte. E aí você vai ter mais tempo para se fazer estas perguntas que eu vou colocar para você. A primeira pergunta que eu quero propor para você se fazer sempre quando surgir algum ponto de conflito na relação, será que eu realmente estou certo? Porque veja, quantas e quantas são as vezes que a gente faz uma interpretação da situação com base na nossa própria opinião, de maneira unilateral, sem conseguir ver todos os outros pontos dessa relação. Muitas vezes a gente tem um certo orgulho e a gente não quer admitir que nós estamos errados. Talvez por uma questão até de egoísmo, onde a gente quer que a nossa vontade prevaleça, a gente não quer abrir mão do nosso eu. A gente tenta, de uma maneira argumentativa, convencer o outro para que a nossa vontade prevaleça. Então, esta é a primeira pergunta que você precisa se fazer. Será que eu realmente estou certo? Agora, a segunda pergunta, muito importante. O que eu realmente estou sentindo? Porque muitas vezes você pode fazer reivindicações que sigam numa argumentação para determinada linha, às vezes você está exigindo, reivindicando alguma coisa, mas no fundo, as suas reivindicações podem estar escondendo alguns sentimentos seus que você pode não querer estar assumindo, como, por exemplo, inveja da outra parte da relação. Quem sabe você tem ciúme da outra pessoa. Ou quem sabe uma profunda necessidade de controle. E quem sabe até o medo da perda. Mas veja, todos esses sentimentos a gente tem dificuldade de assumir. E é comum, através de uma argumentação lógica, a gente querer impor sobre o outro uma conduta diferente que o outro deva ter, mas na realidade nós estamos querendo esconder sentimentos que nós não temos coragem de assumir para nós mesmos. Então, esta é a segunda questão que você precisa analisar. O que você realmente está sentindo?
Além disso, dentro ainda desta questão, eu quero trazer para você a importância de você observar se você não está se anulando na relação, se quando você abre mão dos seus desejos, você está fazendo isso por livre e espontânea vontade, ou se existe uma dificuldade de enfrentamento. Será que existe uma tristeza dentro de você que você não consegue controlar? Quem sabe o medo de enfrentar a pessoa ou de ser rejeitado ou abandonada e por isso que você está tendo as atitudes que tem? Então, observe que pode ser que você esteja olhando só para a sua atitude, só para o seu comportamento, somente para aquilo que você está raciocinando como sendo correto. Mas será que não existem sentimentos aí ocultos no seu coração? Então, tenha um olhar muito importante para aquilo que você realmente está sentindo. Uma outra questão que eu quero colocar aqui para você é que quando você duvida do julgamento que você está fazendo sobre aquela situação, você acaba diminuindo os seus excessos em relação àquilo. Quando você está com muita certeza da sua visão, você acaba indo para a discussão, indo para a argumentação com muito mais intensidade. Quando você coloca dúvida sobre o seu julgamento, você acaba diminuindo essa autoconfiança, fazendo com que você, ao expor as suas ideias, você seja mais cuidadosa ou mais cuidadoso, mais cauteloso, para que você consiga, então, estabelecer uma comunicação um pouco mais humilde. Nós não podemos aqui também deixar de falar sobre a necessidade de você fazer uma interpretação a respeito dos sentimentos do outro, porque a inteligência emocional, como eu já mencionei, ela é composta por essa habilidade também de você interpretar e saber lidar com as emoções alheias. Agora, quando você está extremamente focado nos seus pensamentos, na sua argumentação, quando você está focado na vontade de fazer prevalecer o seu desejo, as suas opiniões ali naquela discussão ou no relacionamento como um todo, você acaba não tendo esse olhar mais acurado, mais aguçado para conseguir se concentrar e fazer uma leitura a respeito da outra parte. Eu já vi situações em que o casal estava falando a mesma coisa, em que o casal estava pedindo um para o outro a mesma coisa, mas por eles estarem nesse conflito, eles achavam que eles estavam divergindo, simplesmente por estarem falando com palavras diferentes, mas o objetivo era exatamente o mesmo. Mas esse tipo de situação acontece porque você, ou uma das partes, fica tão cega, tão obstinada por impor a própria vontade, que não consegue nem compreender o que o outro está dizendo. Então, quando você faz uma leitura a respeito do que o outro está sentindo, isso te ajuda a ter uma visão muito mais empática, se colocar também no lugar do outro, o que é um ponto muito necessário. Você precisa se colocar no lugar do outro e tentar imaginar o porquê que a outra pessoa está fazendo determinadas reivindicações ou por que a outra pessoa está se comportando dessa forma. É muito importante que você observe as influências de vida que o outro teve, porque ao longo da trajetória da outra pessoa, ela pode ter construído uma visão a respeito do que é o casamento, a respeito de determinada situação aí do seu casamento, fazendo com que fique muito mais difícil ele interpretar a sua visão de mundo. Mas quando você compreende as influências que o outro teve, você consegue fazer um caminho para trazer uma argumentação mais assertiva. Agora eu preciso te dizer que todas essas questões aqui que eu estou colocando têm um único objetivo: você conseguir traçar uma estratégia mais assertiva para que a outra pessoa consiga minimamente se ajustar àquilo que você está reivindicando. Não necessariamente para que você manipule a outra pessoa, de forma alguma, ou também para você sempre conseguir impor as suas vontades no relacionamento, também não é isso que eu estou dizendo. Mas quando você consegue traçar uma estratégia mais assertiva de comunicação, quando você consegue interpretar o que você sente, interpretar o que o outro está sentindo e traçar um caminho para que você consiga harmonizar essas divergências, isso é o que eu entendo como o maior benefício da inteligência emocional em um relacionamento.
quando você consegue, através de uma maneira inteligente, devolver algo diferente daquilo que você recebeu. Ou seja, trabalhar os seus pensamentos de forma muito mais inteligente, de forma mais sofisticada, trazendo outras possibilidades de lidar com aquela situação, trazendo múltiplas formas de você negociar. Então, isso é a grande questão e o grande benefício de você viver a inteligência emocional dentro deste relacionamento que você está. Então, note a importância disso. E existem muitos e muitos casais que não conseguem viver dessa forma. E aí a gente tem as situações de conflito que eu já mencionei aqui. Eu poderia trazer aqui situação de diversos casais, aonde, trabalhando esse conceito de inteligência emocional, foi possível harmonizar a relação. E mais, em geral, o que eu costumo ver é que as pessoas, elas acabam fazendo uma autoanálise e muitas vezes compreende que o erro estava com elas mesmas e não necessariamente com o cônjuge. E por diversas situações foi buscando essa inteligência emocional que as pessoas encontraram maior humildade, reconhecendo as suas próprias necessidades emocionais, afetivas e conseguindo fazer um julgamento muito mais correto e assertivo a respeito do casamento. Então, a minha proposta aqui para você é que caso você esteja enfrentando alguma dificuldade no seu casamento, por menor que seja, até quem sabe uma situação difícil onde o casamento está por um fio, prestes a se romper, mesmo assim, independente de qual seja a situação da sua relação, o meu apelo aqui é para que você tenha um foco maior no desenvolvimento da sua inteligência emocional. Agora, estamos chegando ao final desse vídeo e eu quero te pedir para que você deixe o seu joinha aqui, porque isso ajuda bastante o canal e também faz com que esse vídeo chegue a outras pessoas, ajudando outros casais. Também quero te pedir para você se inscrever no canal e não esquece de ativar o sininho para receber as novas notificações e não perder nenhum conteúdo. Também faz seu comentário, escreve se dentro da sua relação você teve algum tipo de aprendizado nos últimos anos ou se você ainda tem muita dificuldade de comunicação e de viver esse conceito da inteligência emocional dentro da sua relação. Quero pedir para você compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possível, porque quanto mais informação você compartilha, mais você ajuda a libertar pessoas do sofrimento, da dor, da angústia e, quem sabe, de um possível fracasso conjugal. Então, agora eu fico por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo aqui do meu canal. Um grande abraço, tchau, tchau!